Olá, assombrosos! No vídeo de hoje vou trazer relatos perturbadores de quem trabalha em um dos lugares mais sombrios que existem: cemitérios. São histórias reais de coveiros que testemunharam coisas que desafiam qualquer explicação. Antes de começar, me diz aqui nos comentários: de que cidade você está assistindo agora? Quero saber de onde são os mais corajosos. Então prepare-se, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e mergulhe comigo no lado mais sombrio da realidade. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. 3 anos. Foi quanto levei estudando para aquele concurso. Quando vi meu nome na lista de aprovados para coveiro da prefeitura, quase não acreditei. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava bem e tinha estabilidade. Minha filha de 6 anos precisava de escola particular e as contas não se pagavam sozinhas. No primeiro dia, cheguei ao cemitério municipal São Pedro, 15 minutos adiantado, ansioso para causar boa impressão. Seu Valdomiro tinha mais de 60 anos de profissão e seria meu treinador pelos próximos 3 meses. Era um homem baixo e magro, com rugas profundas ao redor dos olhos e mãos calejadas de décadas cavando terra. Ele me olhou de cima a baixo com desconfiança quando me apresentei, como se estivesse avaliando quanto tempo eu duraria. Primeira coisa que você precisa saber, rapaz, ele disse, enquanto acendia um cigarro: nunca trabalhe sozinho à noite neste lugar. Nunca. Entendeu bem? Achei a recomendação estranha, mas assenti. Passou a manhã me mostrando o cemitério, explicando onde ficavam as ferramentas, como preparar uma cova, a profundidade certa. O lugar era enorme, com mais de 1000 túmulos espalhados em 4 quadras. Algumas áreas eram bem cuidadas, com túmulos de mármore e flores frescas. Outras estavam abandonadas, com cruzes tortas e mato crescendo entre as lápides. Durante aquela primeira semana, aprendi a rotina. Chegávamos às 7 da manhã e preparávamos as covas para os enterros do dia. O veterano trabalhava em silêncio na maior parte do tempo, parando apenas para dar instruções curtas. Tinha jeito rude, mas eu respeitava. Afinal, conhecia aquele lugar melhor que ninguém. Foi na 5ª noite que ouvi pela primeira vez. Eu tinha ficado até mais tarde ajudando a fechar o portão principal, porque o vigia estava doente. Valdomiro já tinha ido embora fazia 1 hora, e o sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. O silêncio do cemitério à noite era diferente, mais pesado. Caminhava em direção à saída quando ouvi um som abafado vindo da quadra 2. 3 batidas secas e ritmadas quebraram o silêncio. Parei no meio do caminho, o coração acelerando. Eram pancadas claras e deliberadas, vindas da direção dos túmulos recentes. Tentei me convencer de que era galho batendo em alguma lápide com o vento, mas o ar estava completamente parado. As pancadas ecoaram de novo, mais fortes dessa vez. Meu estômago se revirou. Forcei as pernas a se moverem e saí dali praticamente correndo, trancando o portão com mãos trêmulas. Durante todo o caminho de ônibus até em casa, tentei racionalizar o que tinha ouvido. Talvez fosse cano de água ou raiz de árvore quebrando concreto velho. Tinha que ser isso. No dia seguinte, não comentei nada com Valdomiro. Ele já me achava moleque da cidade que não ia aguentar o serviço, não ia dar mais munição. Mas naquela noite, quando estava saindo, as batidas voltaram. O som recomeçou mais alto, mais insistente, e vinha do mesmo lugar. Eu tinha certeza agora. Quadra 2, 3ª fileira. Lembrava exatamente porque tínhamos feito um enterro ali 2 dias atrás. Homem de meia idade, ataque cardíaco fulminante,
Velório rápido com pouca gente. Fiquei parado no portão, suando frio, apesar da noite fresca. Aquelas pancadas ritmadas continuaram por mais de 1 minuto e depois pararam de repente, deixando um silêncio ainda mais perturbador. Saí de lá e passei a noite inteira acordado, olhando o teto do meu quarto. Na sexta-feira, as batidas começaram ainda com sol, enquanto eu e o veterano fechávamos as ferramentas. Aquele som inconfundível voltou. 3 pancadas secas vindas da quadra 2. O senhor ouviu isso? Perguntei, a voz saindo mais alta que pretendia. Valdomiro levantou a cabeça, franzindo a testa. Ouviu o quê? Essas batidas. Vem dali da quadra 2. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando na direção que apontei. Não disse nada. Apenas balançou a cabeça e voltou a guardar as pás. Tá ouvindo coisa, rapaz? Cemitério faz barulho? Passarinho? Vento? Cerca rangendo? Acostuma. Mas eu sabia que não era cerca rangendo. Aquilo era batida deliberada, ritmada, como alguém batendo na tampa de um caixão por dentro. O fim de semana foi um inferno. Não conseguia parar de pensar naquele som. Segunda-feira cheguei ao trabalho exausto e tenso. Durante o dia fiquei hipervigilante, esperando ouvir de novo. Mas só voltou à noite, quando o último visitante já tinha ido embora. As 3 pancadas ecoaram pela quadra vazia, claras como um grito. Dessa vez, fui até lá. Meu coração martelava no peito e a boca estava seca, mas precisava confirmar. Precisava ter certeza de onde vinha aquilo. Caminhei devagar entre as lápides, a grama úmida amortecendo meus passos. O som ficava mais alto a cada metro. Parei em frente ao túmulo do homem enterrado na semana passada. A terra ainda estava fresca e escura. A cruz de madeira simples cravada no topo. Aquele som terrível vinha de lá embaixo. Não tinha dúvida nenhuma. Eram pancadas desesperadas, como se algo tentasse sair. Corri de volta para o depósito com as pernas bambas. Valdomiro estava organizando o almoxarifado para o dia seguinte e levou um susto quando entrei ofegante. Tem alguma coisa errada com aquele túmulo? Falei rápido, apontando na direção da quadra 2. O homem do ataque cardíaco. Tem batidas vindo de lá. Eu ouço todo dia. Todo santo dia, quando anoitece. Ele me olhou com uma mistura de pena e irritação. Rapaz, você tá trabalhando demais. Vai pra casa descansar. Eu não tô maluco. Vem comigo, o senhor vai ouvir. Não vou ouvir nada, porque não tem nada. Ele disse, a voz mais dura. Escuta aqui, menino. Trabalho com morto faz 40 anos. Já vi de tudo. E uma coisa eu te garanto. Morto não bate na tampa do caixão. Morto não faz barulho. Entendeu? Agora vai embora antes que eu pense que você não serve para esse trabalho. Saí dali frustrado e assustado. Mas não ia desistir. Na terça-feira, esperei o veterano sair e fiquei escondido no depósito. Quando aquele som maldito começou pontualmente às 6:30 da tarde, saí correndo atrás dele, no estacionamento. Seu Valdomiro, por favor. O senhor precisa ouvir. Só 5 minutos. Se eu tiver errado, nunca mais falo nisso. Ele parou com a mão na maçaneta da bicicleta velha, soltou um suspiro cansado e me encarou. 5 minutos. Mas se não tiver nada, você me deve uma garrafa de cachaça. Voltamos juntos ao cemitério. A luz estava ficando dourada e comprida, criando sombras longas entre os túmulos. Caminhamos em silêncio até a quadra 2 e ficamos parados em frente à sepultura. Por um momento terrível, achei que não ia ouvir nada. E ele ia me achar louco de vez. Então veio. 3 batidas secas e inconfundíveis ecoaram da terra.
O rosto do velho coveiro mudou. A irritação deu lugar a algo mais sério, mais preocupado. Ele se aproximou do túmulo, ajoelhou-se e colocou a orelha perto da terra. As batidas se repetiram, mais fortes. "Filho da puta!" Ele murmurou baixo. Levantou-se rápido e começou a andar de volta para o depósito. "Vamos precisar das pás e da corda. O senhor acredita em mim? Não sei no que eu acredito ainda, mas isso não é normal. Vamos abrir essa merda e ver o que tem aí." Pegamos as ferramentas e voltamos. Já estava escurecendo de verdade agora, e tivemos que acender as lanternas portáteis. Começamos a cavar. A terra estava compactada, mas ainda macia, facilitando o trabalho. Valdomiro cavava com movimentos precisos e rápidos de quem fez aquilo 1000 vezes. As batidas pararam assim que começamos a cavar. Isso me deixou ainda mais nervoso. Sentia que tínhamos cruzado algum limite, que não devíamos estar fazendo aquilo. Mas era tarde demais para voltar atrás. Cavamos por quase 1 hora até a pá do veterano bater no caixão com um som oco. Limpamos a terra ao redor e expusemos a tampa. Era um caixão simples de madeira escura, já manchado pela umidade do solo. Valdomiro passou a corda por baixo e amarrou nas laterais para termos como puxar. "No 3, ele disse. 1, 2, 3. Puxamos juntos e o caixão subiu devagar, pesado e coberto de terra. Arrastamos até deixar na borda da cova e ficamos ali parados, olhando para aquela caixa de madeira. Minha respiração estava acelerada e as mãos suavam, apesar do frio da noite. "Abre", o veterano disse, me entregando o pé de cabra. Encaixei a ferramenta na borda da tampa e fiz força. As tábuas rangeram e os pregos começaram a ceder. O cheiro que saiu quando a tampa se soltou foi terrível. Um misto de formol, terra e algo mais doce e podre que me fez engasgar. Levantamos a tampa e a luz das lanternas iluminou o interior. O corpo estava lá, mas não parecia certo. O rosto do homem estava cinza e inchado, a boca aberta em uma expressão congelada de pavor. Mas o que chamou minha atenção foi o peito dele. Havia algo errado ali, um volume irregular sob o terno simples que ele vestia. "Que porra é aquela?" Valdomiro murmurou. Ele se inclinou e com cuidado abriu o paletó do morto. Tinha algo dentro da camisa. Com dedos trêmulos, o velho coveiro desabotoou os primeiros botões. Um saco de pano estava preso contra o peito do cadáver, amarrado com barbante grosso. O tecido estava manchado de um líquido escuro e pegajoso. Valdomiro cortou o barbante com o canivete e abriu o saco. Dentro tinha ossos pequenos, alguns queimados, amarrados com fios de cabelo humano. Entre eles havia moedas antigas, um dente de ouro e algo que parecia ser unha. Tudo estava disposto em um padrão específico, formando um símbolo que não reconheci, mas que me fez sentir um frio na espinha. "Isso é macumba", o veterano sussurrou. "Macumba pesada. Alguém enterrou esse homem com o trabalho feito. Mas as batidas... Esse trabalho tá prendendo alguma coisa aqui. E seja lá o que for, tá querendo sair." Naquele momento, o ar ficou pesado. Não era só impressão. Era uma mudança física, como se a pressão atmosférica tivesse aumentado de repente. As lanternas começaram a piscar. Um som saiu de dentro do caixão. Não era mais batida. Era algo entre um arranhão e um suspiro rouco, antinatural. "Fecha isso! Fecha agora!" Valdomiro gritou, mas era tarde. O corpo se mexeu. Não foi um espasmo de músculo morto. Foi movimento deliberado.
A cabeça virou lenta na nossa direção e os olhos se abriram. Não eram mais olhos humanos. Eram completamente brancos, sem íris nem pupila, e brilhavam com uma luz fosforescente própria no escuro. A coisa que tinha sido um homem sentou-se no caixão. Ficamos paralisados, incapazes de nos mover enquanto aquela criatura saía lentamente da caixa de madeira. A pele estava rasgando em alguns lugares, e um líquido escuro e espesso escorria das fissuras. Os movimentos eram descoordenados, como uma marionete mal controlada. A boca começou a se abrir, mais e mais, deslocando a mandíbula de uma forma que nenhum ser humano conseguiria. E então, antes que qualquer som saísse daquela garganta, a criatura simplesmente desapareceu. Não correu, não se moveu para trás das árvores. Desapareceu. Um segundo estava ali, corpo retorcido sobre a cova aberta. E no próximo havia apenas ar vazio e o cheiro de decomposição. Ficamos ali parados, eu e Valdomiro, olhando para o espaço vazio com as lanternas tremendo nas nossas mãos. O silêncio do cemitério voltou pesado e opressivo. Onde foi? Consegui sussurrar. O veterano não respondeu. Estava branco como papel, os olhos arregalados fixos no ponto onde a coisa tinha estado. Depois de um minuto que pareceu uma hora, ele se mexeu. Fecha isso, ele disse com voz rouca. Fecha esse caixão e enterra de novo. Rápido. Trabalhamos em silêncio frenético. Fechamos a tampa do caixão, baixamos ele de volta na cova e começamos a jogar terra. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a pá. O suor escorria pelo meu rosto apesar do frio da noite. A cada pá de terra, eu olhava ao redor esperando ver aquela coisa surgir de novo. Mas não vimos nada, nenhum movimento, nenhum som. Quando terminamos de compactar a terra e recolocar a cruz no lugar, Valdomiro limpou o suor da testa com as costas da mão. Vamos embora, agora. Guardamos as ferramentas apressados e saímos dali. Trancamos o portão com mãos ainda trêmulas e ficamos ali parados por um momento, olhando para a escuridão do cemitério através das grades. O que era aquilo? Perguntei. Não sei. E não quero saber. Ele acendeu um cigarro com mãos trêmulas. Vou ligar para o padre amanhã. Ele precisa benzer aquele lugar. Mas e se voltar? E se não vai voltar? Essas coisas, quando saem, elas vão embora. Procuram outro lugar. Ele não parecia convencido das próprias palavras. Vai para casa. Tenta dormir. Amanhã a gente resolve isso. Fui para casa, mas não consegui dormir. Fiquei sentado no sofá da sala com todas as luzes acesas, pulando a cada barulho da rua, a cada carro passando, a cada vento na janela. Mas nada aconteceu. Até às 3 da manhã. Eu tinha finalmente relaxado um pouco, a cabeça pesada começando a cair para o lado, quando ouvi o barulho. Vinha da cozinha. Um arranhão lento, deliberado, como unhas longas raspando na porta dos fundos. Levantei devagar, o coração disparado. A porta da cozinha estava a uns 5 metros de distância, e eu conseguia ver a sombra de algo se movendo do outro lado do vidro fosco. O arranhão parou. Ficou tudo em silêncio, por um segundo eterno. E então a porta da cozinha explodiu para dentro. A criatura entrou com uma velocidade que não deveria ser possível para algo que se movia de forma tão descoordenada antes. Aqueles olhos brancos brilhavam como faróis na escuridão, e a boca estava aberta naquele ângulo impossível. O som que saía dela
Era como 1000 vozes sussurrando ao mesmo tempo. Palavras que eu não entendia, mas que faziam meu estômago revirar. Corri para o meu quarto e bati a porta, trancando por dentro. Podia ouvir a coisa do outro lado, aquele som de respiração molhada e pesada. E então, ela começou a bater na porta. Não eram batidas normais. Eram pancadas tão fortes que as dobradiças tremiam. Lascas de madeira começando a voar. A porta não ia aguentar muito tempo. Olhei desesperado ao redor. Meu quarto ficava no 3º andar. A janela dava para a rua. Peguei o telefone e liguei para o Valdomiro. Tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, enquanto aquela porta continuava sendo destruída. Alô? A voz sonolenta dele atendeu. Valdomiro, ela tá aqui. Tá na minha casa. Tá quebrando a porta. Uma pancada mais forte fez a dobradiça superior ceder. A porta começou a entortar. Onde você mora? Me passa o endereço, vou chamar a polícia. Gritei meu endereço enquanto recuava até encostar na parede. A porta cedeu mais um pouco. Conseguia ver um pedaço daqueles olhos brancos brilhando pela fresta. E então, assim como tinha aparecido, a criatura parou. Os sons cessaram. A batida parou. Fiquei ali parado, suando e tremendo, esperando o próximo ataque. Mas não veio nada. Depois do que pareceram horas, mas devem ter sido minutos, ouvi sirenes ao longe. Valdomiro tinha mesmo chamado a polícia. Quando ouvi vozes no corredor do prédio, finalmente tive coragem de abrir a porta. A porta estava destruída. Lascas de madeira espalhadas pelo chão. Mas não havia nada ali, nenhum sinal da criatura, nenhuma pegada, nenhum rastro. A polícia veio, fez perguntas, achou que tinha sido tentativa de assalto. Valdomiro apareceu meia hora depois, pálido e nervoso. Mas não contamos a verdade para ninguém. Quem ia acreditar? Isso foi há 3 semanas. Nunca mais vi aquela coisa. Nunca mais ouvi batidas, arranhões ou qualquer som estranho. O cemitério voltou ao normal. Até o túmulo parece em paz agora, sem aquele peso no ar. Valdomiro acha que foi tudo coisa da minha cabeça. Você tá novo nisso, rapaz. Ele disse ontem enquanto tomávamos café no depósito. Trabalhar com morte mexe com a gente. A gente vê coisa, ouve coisa. Principalmente quando tá cansado, estressado. Aquele corpo no caixão tinha trabalho feito. Isso é verdade. Mas essa coisa de criatura, de ataque, isso foi medo. Medo de quem nunca trabalhou com isso antes. Ele pode estar certo. Talvez eu tenha entrado em pânico, imaginado coisas. Talvez a porta do meu apartamento tenha sido arrombamento comum mesmo. E eu, traumatizado pelo que vimos no cemitério, tenha distorcido tudo na minha cabeça. Mas tem uma coisa que ele não sabe. Na manhã seguinte ao ataque, quando a luz do dia finalmente chegou, e eu tive coragem de olhar direito para a porta destruída do meu quarto, encontrei algo, marcas na madeira. Marcas profundas, como se tivessem sido feitas por unhas. Mas não eram marcas normais. Eram grandes demais, fundas demais. E no meio das marcas, presa numa lasca de madeira, havia um pedaço de pele humana. Pele cinza e fria, com aquele mesmo líquido escuro e espesso que eu tinha visto escorrendo da criatura. Guardei num pote e escondi no fundo do armário. Nunca mostrei para ninguém, porque se mostrar, vão querer saber de onde veio. E se descobrirem que aquilo realmente existiu, vão querer procurar. E eu rezo todo dia para que aquela coisa nunca mais seja encontrada. Segundo relato, 27 anos.
É o tempo que trabalho como coveiro no cemitério municipal de Santos. Já vi de tudo nesse lugar e pensava que nada mais me surpreenderia. Mas tem uma coisa que até hoje não consigo explicar e que mexe comigo toda vez que lembro. Foi há uns 5 anos, numa tarde de quinta-feira comum. Eu estava fazendo a manutenção da quadra 3, aquela parte mais antiga do cemitério, onde ficam os túmulos abandonados. A maioria ali não recebe visita faz décadas, cruzes tortas, mato crescendo por todo lado. É um trabalho que ninguém gosta de fazer, mas alguém tem que manter aquilo minimamente apresentável. Estava cortando o mato quando vi uma mulher parada em frente a um dos túmulos mais velhos. Ela usava um vestido azul claro, daqueles de tecido leve que balançam com o vento, e segurava um buquê de flores brancas. O cabelo dela era castanho e comprido, preso num rabo de cavalo simples. Achei estranho, porque aquela área quase nunca recebia visitas, mas continuei meu trabalho. Pensei que talvez fosse alguma parente distante que finalmente tinha lembrado do falecido. Quando olhei de novo alguns minutos depois, ela tinha ido embora. Não pensei muito nisso até a semana seguinte, quando a vi novamente. Mesma mulher, mesmo vestido azul, mesmas flores brancas, parada em frente ao mesmo túmulo. Dessa vez prestei mais atenção. Ela ficou ali parada por uns 10 minutos, completamente imóvel, apenas olhando para a lápide. Não chorava, não rezava, só ficava ali olhando. Quando me aproximei para cumprimentar, ela tinha sumido. Olhei ao redor, mas não vi ninguém saindo. Fui até o túmulo para ver de quem era. A lápide estava tão gasta pelo tempo que mal dava para ler o nome. Consegui decifrar apenas Maria e uma data que parecia ser de 1960 e poucos. Nas semanas seguintes, comecei a vê-la com mais frequência. Sempre às quintas ou sextas-feiras, sempre no final da tarde, quando o sol começava a baixar. Sempre o mesmo vestido azul, as mesmas flores brancas, a mesma posição parada em frente àquele túmulo específico. Tentei falar com ela várias vezes, mas nunca consegui. Toda vez que me aproximava, quando desviava o olhar por um segundo, ela simplesmente não estava mais lá. Era como se desaparecesse no ar. Comecei a achar aquilo muito estranho. Comentei com o Joaquim, outro coveiro que trabalha comigo há anos. Ele me olhou com aquela cara de quem acha que o amigo tá ficando maluco e disse que nunca tinha visto mulher nenhuma naquela área. Eu insistia que ela aparecia toda semana, mas ele balançava a cabeça e mudava de assunto. Decidi investigar por conta própria. Peguei uma escova e água e passei uma tarde inteira limpando aquela lápide antiga até conseguir ler direito. O nome completo era Maria Helena dos Santos, falecida em junho de 1967. Tinha apenas 23 anos quando morreu. Fui até o escritório administrativo do cemitério e pedi para consultar os registros antigos. A moça que trabalha lá achou estranho meu interesse, mas me deixou ver os arquivos. Encontrei a ficha de Maria Helena, morte por complicações no parto. Deixou uma filha recém-nascida. Aquilo me deixou pensativo. Uma mãe que morreu tão jovem, deixando uma filha bebê. Pensei que talvez a mulher que eu via fosse essa filha, agora adulta, visitando a mãe que nunca conheceu. Mas então por que ninguém mais conseguia vê-la? Porque ela sumia daquele jeito. Continuei vendo a mulher do vestido azul todas as semanas. Sempre no mesmo horário, sempre com as mesmas flores. Mas agora tinha algo diferente na forma como eu olhava para ela. Sentia uma tristeza profunda, como se conseguisse sentir o peso daquela presença ali.
Foi num dia de chuva fraca que finalmente entendi. Eu estava guardando as ferramentas quando a vi de novo, parada em frente ao túmulo. Dessa vez decidi não me aproximar, apenas observar de longe. Fiquei ali parado, debaixo de uma árvore, só olhando. Ela ficou imóvel por longos minutos, segurando aquelas flores brancas. E então, pela primeira vez, a vi fazer um movimento. Ajoelhou-se devagar e colocou as flores na base do túmulo, com um cuidado imenso. Quando se levantou e o vento fez o vestido balançar, percebi algo que me gelou por completo. Ela não tinha sombra, Sue. O sol estava baixo, quase se pondo. E eu tinha sombra. As árvores tinham sombra. Tudo ao redor tinha sombra. Menos ela. Meu corpo ficou paralisado. Não era medo exatamente. Era mais uma compreensão súbita e profunda de que aquilo que eu via não era deste mundo. Fiquei ali parado, vendo ela levantar e me olhar diretamente pela primeira vez em todos esses meses. Seus olhos eram tristes, não assustadores, não malignos, apenas infinitamente tristes. E então ela sorriu, um sorriso pequeno e melancólico, como quem finalmente foi vista depois de muito tempo invisível. E desapareceu, daquela vez na minha frente, como fumaça se dissipando no ar. Fiquei ali parado por muito tempo depois que ela sumiu. A chuva fraca molhava meu rosto, mas eu nem me mexia. Olhei para o túmulo e vi as flores brancas que ela tinha deixado. Ainda estavam lá. Me aproximei devagar e peguei uma das flores. Era real, fresca. Podia sentir a textura das pétalas nos meus dedos. O cheiro suave. Não era ilusão. Nos dias seguintes, pesquisei mais sobre Maria Helena. Descobri nos registros antigos que ela morreu no hospital municipal, sozinha, durante o parto. O marido tinha morrido num acidente de trabalho, alguns meses antes. A filha foi entregue para adoção porque não tinha família. Maria Helena morreu sem nunca ter segurado a própria filha nos braços. Foi aí que tudo fez sentido de uma forma dolorosa. A mulher do vestido azul não era a filha visitando a mãe. Era a própria Maria Helena. Tinha ficado presa ali todos esses anos, esperando que alguém visse ela, que alguém lembrasse dela, que alguém soubesse que ela tinha existido. Continuei vendo ela depois daquele dia, mas com menos frequência. Às vezes passavam semanas sem aparecer. Quando aparecia, ficava menos tempo. As flores que deixava eram sempre brancas e sempre frescas, mesmo no dia seguinte. Comecei a cuidar melhor daquele túmulo. Cortava o mato ao redor toda semana, limpava a lápide, mantinha tudo arrumado. Não sei se ela percebia, mas eu sentia que era o mínimo que podia fazer. Da última vez que a vi foi há 6 meses. Ela estava lá, com o vestido azul e as flores brancas. Mas dessa vez o sorriso que me deu era diferente. Não era triste. Era de agradecimento, talvez até de paz. Acenei de volta, sem medo. Ela inclinou a cabeça levemente, como uma despedida silenciosa, e desapareceu. Desde então não voltou a aparecer. Mas todo dia, quando passo por aquele túmulo, ainda encontro flores brancas frescas na base da lápide. Ninguém, além de mim, as vê. Já perguntei pro Joaquim, pros outros funcionários. Todos dizem que não tem flor nenhuma ali, que só tem mato e terra. Mas eu vejo, e sei que ela ainda está por perto, mesmo que não apareça mais. Talvez tenha encontrado alguma paz. Ou talvez esteja apenas esperando o momento certo para seguir em frente. Às vezes pego uma das flores e levo para casa. Coloco num copo com água e fica lá por dias, fresca como se tivesse acabado de ser colhida.
Minha esposa acha bonito e pergunta onde eu compro flores tão bonitas. Eu só sorrio e digo que são de um lugar especial. Ela não precisa saber a verdade. Algumas coisas a gente guarda só pra si. 27 anos trabalhando com morte. E foi só naquele momento que entendi de verdade que tem coisas entre o céu e a terra que a gente nunca vai explicar. E talvez não precise explicar. Talvez só precise aceitar e respeitar. Ainda trabalho no cemitério. Ainda cuido daquele túmulo toda semana. E toda vez que vejo flores brancas frescas ali, sei que Maria Helena ainda me visita, mesmo que eu não consiga mais vê-la. É estranho dizer isso, mas de alguma forma aquela presença me traz conforto. Me lembra que amor e memória são coisas que nem a morte consegue apagar completamente. E que às vezes, tudo que alguém precisa é ser visto, ser lembrado, ser reconhecido como alguém que existiu e que importou. Maria Helena importou. E enquanto eu estiver vivo, vou me certificar de que ela nunca seja esquecida de novo. Obrigado por chegar até aqui, assombrosos. Se você conseguiu acompanhar esta história até o fim, parabéns. Você enfrentou o lado mais sombrio da realidade comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Se você tem coragem, fique comigo.